Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e o programa de hoje é para falar de jogo que vale mesmo, jogo sério, para falar de final do Campeonato Mineiro e do Campeonato Carioca. E a gente quer saber a sua opinião. Manda aqui pra gente o seu comentário, seu vídeo no 8410-9434, tá aí o nosso WhatsApp. Acabou de assistir a partida, vai lá, grava aquele vídeo, pega o celular, manda pra gente e vamos começar falando, sabe de quê? Botafogo e Vasco. E é claro, não podia deixar de ter o nosso botafoguense preferido, Fernando Júnior, com uma cara muito feliz. E também o Arthur Lenhador Brunelli, com a sua barba rústica, para falar do Vasco. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, nação vascaína. Alegria. Ah, cara de feliz dele. Ó, o negócio é o seguinte, eu tava acompanhando o jogo, vendo lá, tava do lado de um vascaíno ontem, o Diego. Um abraço pra você, Diego. Tava lá assistindo o jogo com o Diego e tava lá caminhando aquele 0-0. Eu tava começando a ficar chateado. Tava conversando com o pessoal aqui antes da gente entrar no ar. Eu ia começar esse programa de costas, porque ninguém tava fazendo gol. O Atlético Caldense 0-0, tava um 0-0 Vasco e Botafogo, quando de repente o Vasco achou um gol. Vamos ver como foi. Na entrada do Maracanã, o otimismo das duas torcidas. 3-0 Vasco, o segundo jogo é só festa. O Botafogo hoje ganha com folga. No primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca, teve camaradagem entre técnicos e festa na arquibancada. Mal o jogo começou e já tinha bola na trave. Pelo lado do Botafogo, Bill perdeu grande oportunidade. Com dificuldades para atacar, o técnico Doriva do Vasco colocou o atacante Rafael Silva na partida. O Vasco até melhorou, mas a melhor chance foi do Botafogo. Rodrigo Arão parou no travessão. O castigo veio em seguida. Já pertinho do fim, Rafael Silva aproveitou o cruzamento e definiu. Vasco 1-0. E desde o começo do campeonato, nosso ponto forte foi a bola parada. Então eu acreditei ali na passagem da bola e pude fazer o gol. Agora é ter cabeça fria, pé no chão, porque assim também foi na semifinal contra o Fluminense. Nós saímos perdendo e conseguimos passar. Esse gol no segundo tempo acaba com a tranquilidade do Botafogo. Para a próxima partida, no domingo, precisa de pelo menos 2 gols de diferença para conquistar o Campeonato Carioca. Uma vitória do Botafogo por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Já o Vasco precisa de apenas 1 empate para sair de um jejum de 12 anos sem o título estadual. Foi um gol importantíssimo, né? E que nos deu a vitória. Vamos trabalhar essa semana ainda, focar ainda mais, assistir esse jogo, os detalhes, os pormenores, para a gente preparar a equipe aí para o próximo jogo, para poder conquistar esse título. Pois é, tá aí, essa foi a história da partida entre Vasco e Botafogo. E eu falei que o Vasco achou um gol. Você pode falar, como assim achou um gol? O Arthur foi achado, né? Tava lá aquele 0-0, um lance totalmente aleatório, uma falha geral. Foi um achado, né? Gol de pelada, né? Finalzinho, todo mundo cansado ali. Bernardo bateu errado e sobrou pro Rafael Silva. Pois é. Eu, quando tava vendo o jogo, eu pensei, tá impedido. Impedido o Rafael. Mas não tava, né? Tá aqui o botafoguense para falar que não tem impedimento. Piorar a situação, né? Ninguém tava impedido. E para mim foi uma falha do Gilberto. Gilberto que vem jogando bem o Campeonato Carioca, lateral direito do Botafogo, estava acompanhando o jogador do Vasco, né? Mas na hora que a bola passou, acho que a cobrança foi errada. O Bernardo mesmo admitiu isso depois do jogo, né? Ninguém acreditou que essa bola fosse passar para o segundo pau e o jogador do Vasco estaria lá sozinho para poder marcar. Foi o que aconteceu. 1-0 no finalzinho, mas não tem nada a ganhar ainda não. Não tem. O Botafogo reverteu contra o Fluminense, Arthur. E contra o Vasco? Jejum aí de 12 anos no campeonato estadual. Pois é, não é comemorar. A comemoração pelo jogo foi ontem, agora é acreditar e trabalhar para vencer o jogo. É outro jogo domingo que vem. Mas eu acho que dá Vasco, viu? O respeito voltou. Ponto. E você, Fernando? Confia que seu time vai reverter? Reverter uma vez, vai reverter a segunda? É uma situação muito difícil do Botafogo, por quê? Acho que o time que tem que vencer 2 vezes já entra com
psicológico, né, vamos dizer assim, já meio abalado ou tendo que se superar ainda mais, né? Tem que vencer no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis. É uma missão árdua que o Botafogo tem pela frente, mas eu acredito, decisão não tem muita previsão, né? Então tudo pode acontecer e um golzinho aí do Botafogo, assim como o Vasco conseguiu achar o gol no final, o Botafogo também pode achar um outro gol e levar a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, aí não tem favorito. Ó, e o seguinte, a gente já chegou nesse consenso aqui, não tinha impedimento, o gol legal, mas se você de casa ainda está com a dúvida, a gente tem um ângulo muito legal para mostrar para você. É um ângulo que veio da torcida do Vasco, a gente pegou isso lá no Facebook oficial do Vasco. O pessoal da torcida filmou o momento desse gol, olha lá, ó, cobrança. Parece que há um desvio, que o Rafael está à frente, mas quando você vê na verdade, ó, vamos colocar aí mais uma vezinha, você pode observar, ó, olha o replay, olha só. A bola quica, sem bater em ninguém, não houve desvio. E eu, particularmente, fiquei convencido de que não foi impedimento. Obviamente vi o lance, mas depois da entrevista do Marcelo Matos, do Botafogo, que ele falou assim, ninguém esperava que a bola ia vir tão ruim. E realmente foi uma bola que foi muito ruim mesmo, mas a defesa foi pior ainda, foi uma falha de juvenil, né, que o jogador costuma dizer, que você aprende divisão de base, né? Essa bola no segundo pau, você não pode olhar a bola, você tem que marcar o adversário, né? Tem que colocar a mão no adversário e sentir onde que ele tá, põe a mão na camisa dele para não deixar ele escorregar. Né? E foi o que aconteceu. Tinha o Gilberto, tinha o Marcelo Matos, tinha o William Arão, tinham 3 ali no segundo pau. A bola passou no meio dos 3 e sobrou para o jogador do Vasco sozinho. Foi uma falha de juvenil e agora paga caro por isso. E o Vasco não tem nada a ver com isso, aproveitou. Nada a ver com isso, tem que aproveitar. E olha só, ontem eu estava passando pelas ruas aqui no centro de Juiz de Fora, encontrei um grupo de vascaínos, estavam ali todos quietinhos, 9 horas da manhã, eu pensei, esse pessoal tá indo para o jogo. Parei, fui conversar com eles e falei, vai no jogo? Manda aquele vídeo pra gente no nosso WhatsApp. E o pessoal mandou. Era 1h pouca da manhã, o pessoal já devia estar chegando aqui em Juiz de Fora, chegou o vídeo da comemoração da torcida do Vasco. Vamos rodar aí pra gente esse vídeo dessa alegria do Vasco da Gama. E ó, nosso camarada que mandou o vídeo pra gente, ele só esqueceu de mandar o nome, mas tudo bem, tá aí registrado o vídeo do torcedor e mais uma vez eu faço o convite a você para que mande também o seu vídeo pra gente aí, ó, um abraço aí pro nosso torcedor, próxima vez com o nome, por favor, mas valeu muito a pena e reforçar o convite para você também, ó, você pode participar, manda o vídeo, foi lá no estádio ou mesmo de casa, tá assistindo o jogo, quer dar um pitaco, quer falar que a defesa do Botafogo falhou mesmo, tá lá, beleza, grava o vídeo 8410-9434, o nosso DDD aqui é o 32. E realmente, eu assisti o jogo no estádio é outra coisa. Os vascaínos mandando o jogo foram nesse final de semana e já tem alguns botafoguenses falando que vão para lá no final de semana. Já foi ver o Botafogo jogar no estádio, Fernando? Rapaz, eu não dei muita sorte pro Botafogo, não. Fui uma vez, não lembro nem um ano. Eu lembro que o Botafogo chegou numa semifinal contra o Americano e conseguiu perder para o Americano de 2-0, Maracanã. Na época, o antigo Maracanã, né? Tinha 80 mil pessoas, mesmo assim não foi suficiente para dar força pro Botafogo vencer. Tem coisas que só acontecem no Botafogo. Beleza. E você, Arthur, já foi lá ver o Vasco? Já foi, né? domingo estarei lá também. Só que eu acho que eu não vou levar meu pai, não. Meu pai é pé frio. Ah. A última vez que eu fui sozinho foi Vasco 6-0 Botafogo. Espero repetir a dose. Nossa, esse aí foi um resultado bom, hein? Eu também sou meio pé frio. Águas Toda vez que eu já fui no estádio, para ver jogo do Cruzeiro contra o Atlético, lá em 1996, uma final de Campeonato Mineiro. Pra vocês terem uma ideia, sabe quem era o goleiro do Atlético? Era o Tafarel, naquela época. Fui com o meu tio, atleticano, fiquei na torcida do Atlético e acabei vendo o Atlético derrotado, Cruzeiro campeão. A outra vez que eu fui ver o meu time, o Grêmio, contra o Cruzeiro, e mais uma vez perdeu, dessa vez pro Cruzeiro. Quando? 90 aí? 96. Tá velho, né? Tá velho. Beleza. Ó, mas é o seguinte, o pessoal do Botafogo tá acreditando que a torcida vai fazer a diferença. Vamos ver, ó. Tá aí no Facebook oficial do Botafogo,
essa torcida apoiou até mesmo após o fim do jogo. É com ela e por ela que vamos lutar por esse título. O pessoal tá confiante ainda. Dá para chegar, né, Fernando? Dá para chegar. Esse golzinho no final é uma ducha de água fria, né? No jogador, no torcedor. Acho que é até menos pior, vamos colocar assim. Você tomar um gol no primeiro ou no segundo tempo, né? Até a metade do segundo tempo, porque você ainda está naquele calor do jogo, né? Agora no finalzinho, 46, todo mundo cansado, as duas equipes satisfeitas, né? Vamos embora para o empate, no segundo jogo a gente vê o que dá. Tomar um gol e sair em desvantagem é o que ninguém quer. Mas o torcedor do Botafogo, que passa por uma fase muito ruim, time na Série B, está apanhando o Campeonato Carioca, não vai ser diferente no segundo jogo. E claro, o que a gente já disse, final, último jogo, não tem previsão e também não tem favorito. Tem a vantagem, né? Pode jogar com a vantagem, enfim, mas favorito mesmo não tem. Vantagem não ganha jogo, né, Arthur? Não ganha, não. Eu tenho medo do Vasco jogar para defender. Eu acho que o Vasco tem que começar atacando e buscar o gol. Aí é matar o jogo. O time do Vasco ontem, quando povoou o meio-campo, antes do Dorival fazer a substituição do Júlio Santos, que para mim foi o destaque da partida ontem, criou muito bem, perdeu aquele gol de cobertura. O Vasco jogou o tempo todo povoando o meio-campo e sabendo jogar com o Botafogo. O Botafogo foi avassalador no início de cada tempo. O Botafogo jogou muito, tanto que com 15 segundos de jogo meteu uma bola na trave. Só que eu acredito que o Vasco tem potencial para ganhar e está na hora de ganhar, porque tem que acabar com essa história de vice. Agora vamos falar aqui mais uma repercussão aí das redes sociais. O René Simões está aí também no Facebook oficial do Botafogo. O René Simões, a batalha começou dura, mas a guerra ainda não está perdida. Domingo, o Botafogo vai jogar a vida no segundo jogo da decisão contra o Vasco. Duvidar desse time, o jogo só acaba quando termina. Então é isso mesmo. Na verdade, corrigindo, só acaba quando acaba, né? Eu fui pelo ditado que a gente normalmente fala, mas o que está escrito aí só termina quando acaba. No programa passado... Tô meio disléxico, né? Tá sabendo nem ler, coitado. Você vai lembrar, no programa passado a gente mostrou uma entrevista do René, ele falou, tem que evitar bola parada contra o Vasco da Gama. Realmente, bem lembrado. Evitar essas bolas do lado. O que aconteceu? O Vasco tá aproveitando muito as bolas paradas. A maior parte dos gols... O campeonato todo saiu bola parada. Mas ontem não foi nem ensaiada a jogada. Foi no sem querer. Se ensaiasse aquela jogada, não saía daquele jeito. Saiu perfeito. Bola pra frente. Vamos mudar de assunto? Falar agora do Tupi. Parada muito dura amanhã para o Tupi. Vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O jogo aqui em Juiz de Fora. Vamos ver aí o que o pessoal do Atlético Paranaense já está aí pensando nessa partida. O Atlético Paranaense que não está nas finais do Campeonato Paranaense. Bem recebido e feliz no Furacão. Walter projeta a estreia com a camisa rubro-negra. Atacante está à disposição para a partida desta terça-feira contra o Tupi de Minas Gerais, o nosso Tupi aqui de Juiz de Fora. O Furacão está com a Copa do Brasil neste momento, antes da estreia do Brasileirão. É um grande foco para o Atlético Paranaense para poder voltar para a Libertadores. Walter no Atlético Paranaense vai deslanchar, assim como fez lá no Goiás, depois que veio para o Fluminense, acabou um pouco sumido. Walter, tirando a questão do peso, é um atacante quase perfeito, né? Técnico, sabe fazer gol. Eu acredito que vai dar certo sim no Atlético Paranaense. Isso torna a missão do Tupi ainda mais difícil, né? O Atlético Paranaense é um time grande, né? De Série A, de Campeonato Brasileiro, enfim, e anda meio apagado. Não está nem na final do Paranaense, né? Então, vê na Copa do Brasil a chance de ter novamente esse destaque. O Tupi, por não ter ido bem no Campeonato Mineiro, também tem esse desafio, mas tem que melhorar muito. Arthur, o Walter, quando estava lá no Goiás, ninguém questionava o peso, metia gol. Veio para o Fluminense, começou todo mundo, tem que emagrecer, tem que perder peso, tem que emagrecer, tem que perder peso. Acabou dando uma apagada. Lá no Atlético Paranaense, qual é a postura? Deixa ele comer à vontade para meter gol à vontade? Eu acho que sim. É por aí. Ele já se mostrou um pouco desconfortável com a situação do pessoal cobrar o peso dele. Eu acho que deixa o cara tranquilo para ele fazer o gol dele. E eu acho que ele vai ser o grande nome para o jogo. Beleza. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar agora sobre a final do Campeonato Mineiro. É rapidinho, não sai daí. Estão abertas as inscrições para o maior festival de música do Brasil. Que música é essa que superlota as praças? Compositores de todos os estados brasileiros disputarão em São Lourenço, Extrema, Varginha, São Tomé das Letras, Guapé, Três Pontas e Boa Esperança o troféu Lamartine Babo e R$ 250 mil em prêmios. Que música é
Inscrições até 4 de junho. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. A menina Vitória nasceu prematura, com paralisia cerebral e foi abandonada. Mas daí a Vitória encontrou a Antônia e elas encontraram a ACD. A ACD atende milhares de crianças todos os dias e precisa de ajuda para continuar esse trabalho. Mas por sorte agora a gente encontrou você. Acesse a acd.org.br e colabore. Vida é movimento. Estamos de volta com a Arena Alterosa agora para falar sobre a final do Campeonato Mineiro. O Atlético recebeu a Caldense em Belo Horizonte, isso mesmo, o primeiro jogo, o mandante foi o Atlético, porque quem tem a vantagem é a Veterana. Mas a partida terminou 0-0, um novo empate, garante o título da Veterana. Vamos ver como foi essa partida. Mesmo jogando no Mineirão, quem se impôs foi a Caldense. O time explorou os cruzamentos para pressionar o Atlético. Na melhor chance do Galo no primeiro tempo, Carlos jogou para fora. Na etapa final, a Caldense pressionou, mas o gol não saiu. Placar final 0-0. O time de Poços de Caldas agora precisa de um novo empate para ficar com a taça. Pois é, tá aí a Caldense com uma campanha brilhante. A melhor defesa não é do campeonato, não. É do Brasil esse ano. Até agora, 4 gols tomados só. E o Fernando Júnior fazia um questionamento aqui na hora que a gente estava no intervalo, já preparando esse novo bloco, se não seria vantagem jogar no Mineirão, já que a Caldense vai jogar, na verdade, então, em Varginha, não em Poços de Caldas. A questão da torcida. Você tem uma opinião formada sobre isso, Arthur? Eu tenho a minha. Se você não tiver a sua, eu já vou direto para a minha. Não, pode falar. Eu vou direto para a minha. Eu acho o seguinte, se for jogar em Belo Horizonte, pode ser que tenha uma renda maior, pode ser que tenha um público maior no Mineirão, mas ninguém vai conseguir impedir que os atleticanos lotem o estádio, então vai jogar com a torcida contra novamente. Então eu acho que não dá para ser lá em Poços de Caldas pela questão do tamanho do estádio, mas Varginha está ali perto, na mesma região. Eu acho que o pessoal vai abraçar Caldense, o pessoal de Poços de Caldas vai fazer essa viagem e vai dar o apoio para a torcida. Eu prefiro jogar em casa também. Com apoio da torcida. A torcida merece que a Caldense jogue em casa. Pelo bom campeonato que fez, o título tem que ficar lá em Poços de Caldas, em Varginha, né? Te convenci, Fernando? Não. Eu acho assim, o trabalho que o Léo Condé tem feito tem surpreendido tanto os comentaristas, né? Eu acho que o Brasil todo, né, que está de olho no Campeonato Mineiro. Até pela questão da renda que a Caldense tem para trabalhar com jogadores mensal, que não chega nem a 200 mil por mês. Né? E você jogar num Mineirão com mais de 50 mil, foi o melhor público no ano, né? do Brasil todo, se eu não me engano. Você tá querendo ficar antecipando o que eu vou falar daqui a pouco? Não, desculpa então. Então vamos esquecer, vamos voltar. Mas foi isso mesmo. Foi, né? Pois é. Então tem uma renda de milhões, né? Você pensou? A Caldense com isso tudo no bolso. Mas é o que o Arthur falou. Garante o ano, eu né? acho que a vontade também é tanta de... Não é todo ano que um time como a Caldense chega na final do Campeonato Mineiro, né? Então quer aproveitar a oportunidade de jogar perto de casa. Tá me lembrando o Ipatinga. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu estava ouvindo aí na imprensa falando que o Atlético empatou com a modesta Caldense. Eu pensei na mesma hora. O time pode até ser modesto pela questão estrutural mesmo, de ser um time do interior, mas nesse momento não está modesto em nada a Caldense. De forma alguma. Acho que é até desmerecer a equipe que a Caldense tem hoje, né? Por fazer a melhor campanha. Quem foi modesto foi o Atlético. Não foi a Caldense, não. Quem foi modesto foi o Atlético. Jogando em casa, não conseguiu vencer a Caldense com o Mineirão lotado. Né? A massa atleticana toda lá, não conseguiu fazer um gol. Quem foi modesto nessa história foi o grande, né? Vamos falar da massa atleticana agora. O Fernando estava adiantando o assunto agora há pouco. Vou colocar aí na tela, pessoal. O próprio Atlético Mineiro ressaltou isso e destacou
que este ano o Atlético conseguiu o maior público até agora registrado no Brasil todo. Eu estou aqui com alguns números para passar para você de casa. E esse jogo aí do Atlético, com 53.772 pagantes, maior público do ano no Brasil. Seguido aí de Flamengo, 2 Flamengo e Vasco, ó. Um com 51 mil, vou arredondar, o outro com 48 mil. Depois vem o Botafogo e Flamengo com 44 mil. E depois vem a final do Campeonato Gaúcho, Grêmio Internacional, com 43.600 pagantes. Realmente, a torcida do Atlético compareceu e empolgou bastante, mas o time não correspondeu, né? É que impressiona, rapaz. Você perguntou se antes a gente já tinha ido a algum estádio acompanhado da decisão. Eu tive a oportunidade de 2 vezes em um Atlético e Cruzeiro. A torcida do Atlético é diferente. A torcida do Atlético dá aquele frio, deixa o torcedor com os pelos arrepiados, é diferente. O Arthur, é muito bacana, apesar de aqui ser um torcedor do Botafogo, um torcedor do Vasco, mas a gente está em Minas, muito bacana o Campeonato Mineiro ter esse recorde de público. E num jogo que não é um clássico, né? Superando alguns clássicos aí que eu citei agora há pouco. Muito bacana esse número do Atlético. Com certeza, o torcedor do Atlético faz a diferença, como sempre fez. Foi assim na Libertadores, tem sido assim no Campeonato Mineiro. Eu acho que pode dar Atlético, mas eu estou torcendo para Caldense, eu tô com a Eli. Pois é. E olha só, o pessoal da torcida tem que comparecer ao estádio, mas tem que comparecer também nas redes sociais. Foi o dia do goleiro ontem, vários times do Brasil homenageando os seus arqueiros, né, como se dizia antigamente. E vamos falar um pouquinho do Flamengo, né? O Flamengo não está agora, está na Copa do Brasil, já se classificou, mas não está jogando por agora. Mas dá para falar do Flamengo um pouquinho, ó. Tá aí no Facebook oficial do Flamengo. O Paulo Vitor merece, então curte aí, ó. 100 mil curtidas de parabéns ao PV pelo dia do goleiro. Aí, é o seguinte, tá lá embaixo, você pode observar, lá na tela tem só 31.657 curtidas até essa hora, quando a gente printou essa tela. Ó, pessoal, a torcida do Flamengo, eu tô aqui brincando, né, dando um pouquinho dessa zoação ao Paulo Vitor, mas vamos comparecer, ele merece, não merece? Tá fazendo um grande trabalho, né? Claro, e depois o Felipe saiu, né, Felipe que agora conseguiu um contrato com o Figueirense, estava sem clube até dias atrás. O Paulo Vitor é o destaque do Flamengo. Eu acho que isso vai muito também da fase da equipe, né? O Flamengo estava indo bem até a semifinal, não conseguiu a vaga na final, acho que é outra ducha de água fria no torcedor. Se tivesse na final contra o Botafogo, contra o Vasco, acho que as torcidas, talvez 100 mil ou quase lá. Pois é. Eu gosto de perguntar muito para o torcedor de um time para falar bem do jogador do outro. O Arthur, há algum tempo a gente recebeu no nosso WhatsApp um torcedor falando que o Paulo Vitor ele tem que ser convocado para a seleção. E aí? O que você acha? O Paulo Vitor dá para ir para a seleção? Lembrando, o titular é o Jefferson do Botafogo, em tese reserva o Marcelo Groy do Grêmio. O Paulo Vitor tem espaço? Eu acredito, ele merece uma chance, mas acredito que não tem espaço. O Marcelo Groy, para mim, é o maior goleiro do Brasil. Melhor que o Jefferson, acredito. Só que eu já havia dito anteriormente, ele merece uma vaga na seleção. Eu gosto muito dele. Pois é. Eu acho que merece também, está fazendo esse trabalho muito bom no Flamengo, que acabou não chegando às finais do Campeonato Carioca, mas isso não tem nada para desmerecer o goleiro. Agora vamos passar para frente, vamos parar de falar de futebol, vamos falar agora do MMA. Nesse final de semana teve o Open Fight aqui em Juiz de Fora e vamos destacar aí a vitória. Então, vamos lá. Tá aí também, a gente tirou isso aí do Facebook, destacar a vitória do Bruno Carvalho. Ó. Ele conseguiu essa finalização no segundo round, conseguiu a finalização, foi campeão. Aí, ó, comemorando o título do Open Fight aqui em Juiz de Fora. Destaque aí pro Bruno Carvalho. E o MMA tá caindo muito no gosto popular, né? O pessoal tá gostando mesmo de acompanhar. A gente vê, digamos, eventos de várzea, vamos chamar assim, vamos colocar aspas, bastante aspas pela várzea, comparando um pouco com o futebol, né? Que é ali nos campinhos que surgem os grandes craques. Claro. E são esses eventos ditos menores, né? Como o Open Fight de Juiz de Fora, que surgem nomes, por exemplo, o campeão do Jungle Fight já esteve aqui na Arena, o Gigante Balducci, campeão do Jungle Fight. Então é assim que surgem os grandes campeões, né? Com certeza. O Bruno Carvalho é a referência que a gente tem na região, né? Aqui falou em MMA em Juiz de Fora, desculpa, na região, é a nossa referência. E final de semana teve o Open Fight, teve também
o MMA, o tradicional, que a gente vê na televisão, com o brasileiro lutando, levando muita cacetada, não conseguindo vencer. Os brasileiros não estão indo muito bem nessas é, duas últimas semanas, você não, hein? falou, né? Semana passada foi Matida. O Dana White tem que dar uma olhadinha aqui pra região e ver quem tá merecendo uma vaguinha lá no UFC. Pode falar UFC, né? Não tem problema não. Pode falar. costuma acompanhar MMA também? Eu treinava com o Bruno também, com o Felipe Silva também. O Bruno é um atleta completo, luta muito, é dedicado, tanto no chão quanto do Muay Thai. Ele é do Muay Thai, né? A essência dele é o Muay Thai, mas ele também tá completo. Inclusive, esse destaque que você deu pro Muay Thai, ele deu numa entrevista pra gente um tempo atrás, pro Valmir Rodrigues, destacando que ele começou essa trajetória no Muay Thai. Dá tempo ainda de a gente colocar essa sonora dele? Então vamos colocar aí, sonora do Bruno falando do início da trajetória. Então, eu sou atleta Juiz Forano, comecei aqui, fui formado pelo meu mestre Carlos Silva, que me formou grau preto, já tem mais ou menos uns 10 anos. Fiquei em Juiz de Fora treinando e lutando até a minha 20ª luta. Depois eu me mudei para Curitiba, onde eu fiquei morando 4 anos, migrei para o MMA, mas sempre quando rola algum desafio de Muay Thai, eu abandono o MMA, abandono os meus treinos de MMA e migro totalmente para o Muay Thai. Tá aí, esse é o Bruno Carvalho, mais uma vez, os parabéns a ele. Acabou o nosso tempo, agradecer aqui a presença do Fernando Júnior, muito obrigado. Eu agradeço. Boa sorte no Até a próximo final de próxima. semana. Arthur, muito obrigado também, boa sorte pro Vasco também, que vença o melhor. E na quinta-feira a gente está de volta com mais um Arena Alterosa. Muito obrigado pela sua companhia, até lá, tchau!